Sejam todos muito bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Esse é um vídeo de agradecimento para vocês que têm me ajudado a construir um canal que tem como missão divulgar o conhecimento histórico e fazer uma aproximação entre a academia e o público em geral. Essas são as missões aqui do Clio, o nosso pequeno canal aqui de História e Literatura. A primeira meta que eu tinha estipulado para o Clio é que a gente chegasse em 500 inscritos lá por agosto, setembro, outubro. Porém, boas notícias. No último dia 7 de maio, a gente conseguiu chegar nessa marca e ultrapassar já essa marca. Meu muito, mas muito obrigado para vocês que têm assistido os vídeos aqui do Clio. Além de assistir os vídeos, que têm seguido o Clio também no Facebook e no Instagram. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram e no Facebook, os links estão aqui embaixo na descrição. Então fiquem à vontade para seguir a gente nessas duas outras redes sociais. Eu havia prometido que quando a gente atingisse essa primeira meta de 500 inscritos, eu contaria a história da Clio, o mito da Clio principalmente, e por que ela se relaciona como sendo a musa da história. Então, como promessa é dívida, vamos embora. Antes de tudo, precisamos definir o que é uma musa. Na mitologia grega, musas eram entidades, deusas, se você preferir, que inspiravam os humanos em determinadas artes, servindo assim de fonte de conhecimento para esses humanos que se atreviam a trabalhar com essas artes. Aqui é interessante notar que para os gregos a história era uma arte. Era uma arte de se contar histórias, de relembrar memórias, principalmente de grandes eventos e grandes personagens. Essa contação de história era através dos historiadores. E os historiadores eram pessoas que tinham vivido o período ou que tinham colhido depoimento de pessoas que tinham vivido aquele período. Heródoto e Tucídides são dois exemplos gregos de historiadores nesse molde. Ou seja, pessoas que pegavam depoimentos ou ficavam relembrando de memória o que tinham sido esses feitos e o que tinham sido esses personagens, passando assim para a posteridade, ou seja, para os dias de hoje, ou os dias que estavam hoje, mas agora são passados. Enfim, vocês entenderam, né? Sobre esses eventos. Então, é bem diferente do que é o historiador hoje. Eu acho que fica bem claro aqui que a concepção de história para os gregos e para nós é bem diferente, se não oposta. Bom, vamos a Clio. Ela é uma das 9 musas do Olimpo, e seu mito foi primeiramente contado para a posteridade através de Hesíodo, em seu poema épico Teogonia. A Teogonia conta a origem dos deuses, e a história de como eles surgiram, aquela história de Zeus matou o pai, essa história toda, esse mito de criação dos deuses. Clio seria a filha de Zeus com a titânide Mnemosine, a deusa grega que personificava a memória. Dependendo do relato, Clio vivia ou no Monte Parnasso ou no Monte Helicon. Ambos ficam na região da Boécia, na Grécia Central. Clio também teria sido mãe de Jacinto, herói humano amado pelos deuses, principalmente por Apolo. Jacinto teria sido morto por Zéfiro, o vento oeste, motivado através do ciúme do amor entre Apolo e Jacinto. Quando Jacinto é morto, o Hades tenta recuperar o corpo dele e levar para o reino dos mortos, como é comum na mitologia grega. Porém, o deus Sol impede que o Hades faça isso e transforma o Jacinto numa flor. Essa flor aqui. Clio teria sido casada com os mais diversos reis, de acordo com as mais diversas fontes. Porém, ela é muito ligada a Pireu, filho de Magnes, Ébalo ou Amíclas, ambos reis míticos de Esparta. Em termos iconográficos, a Clio é sempre representada segurando ou abrindo um pergaminho, sempre tendo um clarinete e uma clepsidra, mostrando assim uma imagem de glória, de honra, de passado e de memória, trazendo assim uma concepção muito próxima daquilo que os gregos acreditavam ser a história. Outro fator que a gente pode notar é a etimologia da palavra Clio, que vem do grego antigo kleio, que significa rememorar, dar fama, fazer conhecido. Ou seja, a gente junta que ela é filha da memória, tem um nome que é dar reconhecimento e é sempre representada com a clepsidra, que é um relógio de água, lembrando assim o passado. Essas três coisas nos mostram claramente e vividamente o que os gregos acreditavam ser a história. Na cultura popular,
podemos ver a presença de Clio nas mais diversas formas, seja através de obras de arte, na pintura e na escultura, seja ela batizando as sociedades históricas, uma espécie de departamento universitário do Trinity College e da Cambridge University, e, por mais importante, aparecendo no desenho da Disney, Hércules. Era isso, pessoal. Temos um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Clio e como ela se relaciona com o conceito de história para os gregos. Mais uma vez, o meu muito, mas muito obrigado pela sua inscrição, pela sua visualização e pelo seu engajamento. O Clio está aqui para estabelecer uma ponte, um diálogo. Então, é muito importante que vocês participem. Fica então a gente pensar o que nós vamos fazer para a próxima meta, os 1000 inscritos. Então vamos lançar aí a campanha Traga um Amigo para o Clio. Era isso, pessoal. Como minha sugestão para cumprir a próxima meta, eu sugiro que a gente faça um programa em áudio de poesia que se chamaria Um Dia um Poeta, onde eu pegaria a biografia de um poeta, explicaria, contaria a história para vocês e declamaria um poema dele no final. O que vocês acham disso? Pensam numa outra coisa? Então deixa aqui no comentário o que vocês acham, se vale a pena fazer esse Um Dia um Poeta ou qualquer outra sugestão, ok? Então, aqui em cima à esquerda vai aparecer um botão de inscrição no canal. Clica nele se você não é inscrito e não esquece de ativar as notificações. Vão aparecer ainda 2 vídeos, um como o último vídeo postado do canal e o outro que seria uma sugestão do YouTube do canal para você. Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.